Olá, tudo bem? Meu nome é Bárbara, sou professora de Direito Constitucional e hoje a gente está vendo a segunda parte de Poder Executivo, tá? Então, a primeira parte, as normas gerais, enfim, como é a eleição, tudo a gente viu na primeira parte. Agora a gente vai ver algumas características, algumas competências, enfim, os pormenores do Poder Executivo, tá bom? Lembrando que, em geral, a Constituição colocou ali as competências do presidente da República. Isso não se aplica para o governador e prefeito, porque, como a gente sabe, o governador tem outras competências, não tem liderança sobre forças armadas, nem o prefeito, tá? Então, em geral, essas competências aqui são adaptadas ao prefeito e ao governador, mas não são ipsis literis copiadas e coladas para o governador e para o prefeito, tá? Então a gente vai ver as atribuições do presidente da República agora. Olha, em geral, a gente vai ler aqui um por um. Eu coloquei a maioria aqui no nosso slide, se você quiser procure lá na Constituição, mas a gente pode fazer uma inteligência dessas atribuições, que o quê? Como a gente tem uma separação da federação, então a gente tem União, Estados e Municípios, o presidente da República é o chefe do executivo, então ele é o responsável pela administração da União. Então, a administração pública federal. O governador é o chefe da administração pública estadual e o prefeito é o chefe da administração pública municipal. Então, lembre disso. Então, entre as atribuições, tanto do presidente como do governador e do prefeito, está a chefiar a administração pública ali da sua unidade federativa, tá? Isso a gente vai levar em conta porque vai estar bastante presente aqui. Vamos lá ver, ó. Nomear e exonerar ministros, então, o nomear e exonerar ministros, nomear e exonerar secretários, tá? Portanto, para o presidente, tanto para o governador, tá? Prefeito e governador. Exercer com auxílios dos ministros a direção superior da administração federal. Então, também se aplica, ó. Exercer com secretários de administração tanto do estado quanto dos municípios, tá? Iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nessa Constituição. Então, por exemplo, quando ele quer tratar da administração pública, o governador, o presidente, o prefeito, eles podem propor leis. Isso vai ser aplicado em todos os estados e todas as unidades da federação, tá? Sancionar, promulgar, publicar leis, bem como expedir decretos, regulamentos para fiel execução, também é aplicável, tá? Vetar projetos de lei total e parcialmente, também é aplicável ao governador e ao prefeito. Dispor sobre decreto. Organização, funcionamento da administração federal, quando não implicar em aumento de despesa, nem criar extinção de órgãos públicos, nem extinção de funções, cargos públicos quando vagos, tá? Então é isso. O governador e o prefeito também podem fazer decretos, desde que isso não aumente a despesa, nem tire cargos de pessoas que não estejam vagos, tá? Então é isso que eles podem fazer. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar em seus representantes diplomáticos. Isso é exclusivo do presidente, tá? Então, o presidente da República, como ele junta a união de representantes de Estado e administrador da nossa federação, ele é o único de todas as separações da federação que é o representante dos Estados, mantém relação aos Estados estrangeiros e representa o Brasil lá fora. Então, o presidente da República, essa é uma atribuição exclusiva dele, não vai ter o governador nem o prefeito, vai ter essa atribuição, tá? Então, ele vai ser o responsável por manter relações com os estados estrangeiros e também acreditar em representantes diplomáticos. Isso não vai ter simetria em nenhuma outra unidade da federação, tá? Celebrar tratados, convenções, atos internacionais sujeitos a referendo no Congresso Nacional. Isso também é exclusivo do presidente da República. Tá? Decretar estado de defesa e sítio, intervenção federal, também é exclusivo, tá? Agora, o prefeito e o governador são responsáveis por decretar a calamidade pública, tá? Isso o governador e o prefeito podem decretar. Conceder indulto, comutar penas com audiência necessária aos órgãos, também é exclusivo, tá? Exercer o comando supremo das Forças Armadas, nomear comandantes, tá? Então, também é exclusivo. Muito embora o governador ele seja o chefe da polícia ali, militar do estado e o prefeito seja da guarda municipal, tem certa simetria, mas as Forças Armadas, no Exército, Aeronáutica e Marinha, esse comando é do prefeito
presidente, então de certa forma é exclusivo também, tá? Nomear a aprovação do Senado Federal, ministro do STF, do STJ, governador, território, procurador-geral da República, presidente, diretores do Banco Central, Tribunal de Contas da União, magistrados nos casos previstos da lei, da Constituição e advogado-geral da União, membros do Conselho da República, isso também é exclusivo. Mas, de certa forma, tem uma simetria com o governador, porque o governador ele vai nomear os desembargadores, tá? Então, ele vai ser o responsável por nomear os desembargadores sob uma lista que vai ser entregue para ele, vai ser eleito pelos próprios desembargadores, várias pessoas que vão ser entregues por uma lista, e essa lista tríplice vai para o governador e ele vai escolher entre essas 3 pessoas, tá? Convocar o Conselho da República, o Conselho da Defesa Nacional, também exclusivo. Opa! Desculpa aí que eu que abri errado aqui. Vamos voltar lá. Abri errado, vamos voltar lá. A gente estava lá nas atribuições, né? Então vamos lá. Então, convocar e presidir o Conselho da República também é exclusivo do presidente da República, tá? Declarar guerra e também paz também é exclusivo. Conferir condecorações e distinções honoríficas também. Permitir que forças estrangeiras transitem pelo território também é exclusivo. Por quê? Porque o presidente da República, lá no início da primeira aula sobre poder executivo, você vai ver que ele vai, quando ele toma posse, ele faz um juramento que ele vai proteger a União Nacional. Então, ele é o único que pode deixar uma força estrangeira entrar no Brasil, porque pode haver uma invasão nacional. Então, ele é o único que pode permitir esse tipo de coisa, tá? Ó, enviar ao Congresso Nacional plano anual, projetos de lei, diretrizes orçamentárias. Isso aqui vai ser também passado para o governador e para o prefeito. O prefeito e o governador, eles têm que passar esse plano de diretrizes orçamentárias para aprovação da Assembleia e da Câmara dos Vereadores, tá? Isso tem simetria aqui, ó. Vou colocar aqui, simetria. Tá? Prestar contas referentes ao exercício superior, também tem simetria. Lembre sempre que o Poder Legislativo, ele além de legislar, ele também é responsável por fiscalizar. Então, a Assembleia, a Câmara dos Vereadores e o Congresso Nacional, ele é responsável por fiscalizar o Executivo, tá bom? Então, vai ter simetria sempre, tá? Promover, extinguir cargos públicos federais na forma da lei, e aqui também tem simetria, porque o prefeito e o governador, eles vão ser os responsáveis por extinguir e prover cargos na administração estadual e municipal, tá bom? Então, vai também ser a mesma coisa. Editar medidas provisórias com força de lei. O governador e também o prefeito também podem, então, tem medida provisória, desde que a Constituição Estadual preveja essa medida provisória para o governador e a lei orgânica também preveja, tá? Então pode haver, mas tem que estar na Constituição Estadual e na lei orgânica, tá bom? Como que vai funcionar aqui? A gente viu que o presidente tem várias atribuições, essas daqui, tem várias. E o presidente faz muita coisa, então não há tempo para ele fazer tudo isso. Então, algumas determinações ele pode delegar. A Constituição deixa o presidente delegar para os ministros, ó, faça isso para mim, faça isso para mim, tá? Então, a Constituição mesmo autoriza o presidente a delegar funções para os ministros, tá? E o que pode ser delegado? A gente vai ver aqui, ó. A organização, funcionamento da administração federal, extinção de função cargos quando vagos, ou seja, o ministro da Saúde, por exemplo, ele pode extinguir e organizar o Ministério da Saúde e ali, vamos fazer um concurso para o Ministério da Saúde. Então, eu vou fazer vagas, eu vou extinguir algumas vagas que estejam vagas, alguns cargos vagos, então vamos prover cargos, vamos deixar cargos vagos, isso tudo pode ser o ministro, tá? Não precisa ser o presidente da República. Também pode conceder indulto e comutar penas, então o ministro da Justiça... Nossa, o que eu fiz aqui, gente? Socorro. Olha, o ministro da Justiça, ele pode
Ele pode fazer isso. Então, eu considero indulto comutar penas, normalmente o ministro da Justiça faz isso. Um exemplo é o seguinte, quando um estrangeiro, ele perde a nacionalidade brasileira, por exemplo, ele é expulso, geralmente o ministro da Justiça que é responsável por fazer esse tipo de coisa, tá? Não vai ser o presidente, tá? Só em casos bem extremos, tipo, a gente teve um caso de extradição que o Lula não deixou um extraditado, um sujeito lá da Itália ser extraditado, o Battisti, foi o Lula que interviu nessa situação, tá? Mas em geral é o ministro da Justiça mesmo. Por exemplo, muita gente entra no Brasil e depois tem que ser extraditado, tipo, um monte de gente boliviano que tá irregular aqui no Brasil. Imagina se o presidente tivesse que extraditar todo mundo que a Polícia Federal pede, porque é muita gente, tá? Então, em geral, o ministro que faz isso, tá? Ele delega pro ministro fazer isso, tá? Prover e extinguir cargos públicos na forma da lei. Então, a mesma coisa. O ministro vai abrir um concurso público. Vai ser o ministro que vai fazer, não vai ser o presidente, tá? É isso aqui. Agora, a gente vai ver o que cabe aos ministros de Estado fazer, tá bom? Então, os ministros de Estado, eles têm que ser maiores de 21 anos, tá? Eles fazem parte do executivo, de certa forma, tá? Eles auxiliam o poder executivo e eles têm que estar no exercício dos direitos políticos. Então, os ministros não podem estar com os direitos políticos suspensos nem cancelados, tá? Então, eles não podem ter cassação de direitos políticos. Então, ou seja, por exemplo, quando uma pessoa é condenada pela ficha limpa, pela lei ficha limpa, então ele se torna inelegível, ele se torna inelegível por 8 anos a mais da pena que ele foi determinado, tá? E por esses 8 anos, ele tem a suspensão ou cancelamento dos direitos políticos. Ou seja, ele não pode nem votar, nem ser votado, e nem virar ministro. Então, ele não pode, uma pessoa condenada pela lei de ficha limpa não pode virar ministro, porque ele não tem direitos políticos, tá? Nem pela moralidade, o princípio da moralidade da administração pública, nem porque ele não tem direitos políticos. Então, por não ter, ele não pode ser eleito, ele não pode nem votar e ele não pode virar ministro, tá? Então, maior de 21 anos com direitos políticos vigentes, perfeitos no exercício, tá? E além daquelas competências que a Constituição deixou o presidente delegar, o que cabe ao ministro do Estado? Competência dele mesmo. Ele vai exercer coordenação e supervisão dos órgãos da administração da área da sua competência. Então, o ministro da Saúde vai organizar a administração, coordenação dos órgãos do Ministério da Saúde, tá? O ministro da Educação vai organizar o MEC, vai organizar o IDEB, enfim, várias coisas assim nesse sentido, tá? Vai expedir instruções para execução da lei, regulamento, ou seja, o ministro da Educação vai regulamentar lá, vai sair uma lei sobre o ensino médio. Ele vai lá e regulamenta. Ele pode fazer isso, porque cabe a ele fazer isso, porque ele é o ministro da Educação, por exemplo, tá? Vai apresentar o presidente ao relatório anual da sua gestão, tá? Caso eles fiquem mais de um ano, o que é muito raro ultimamente, tá? Praticar atos as suas atribuições que forem outorgadas ou delegadas. Então, praticar esses atos que foram delegados a ele, então esses atos aqui, mais os atos que são competências dele mesmo, tá? Vamos lá. Vamos ver uma jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito dos ministros. Vamos lá. O poder regulamentar deferido aos ministros de Estado, embora distração constitucional, não legitima a edição de atos normativos de caráter primário. Ou seja, o poder regulamentar, ele se restringe à lei. Ou seja, a gente faz uma lei X, a lei X ela aborda esse tanto. O poder regulamentar, ele tem que estar aqui dentro do que a lei falou. O poder regulamentar não pode ser maior que a lei. Ele tem que se restringir aos limites e aos conteúdos que a lei diz. Essa é o que a jurisprudência diz. Então, o ministro ele não pode exceder a lei no poder regulamentar. Nem o presidente pode fazer isso, tá? Então, tanto o governador, quanto o prefeito, quanto o presidente, quando eles forem regulamentar uma lei, eles têm que se manter aos limites da lei. Eles não podem fazer exceder, porque eles estão violando a separação dos poderes. Porque o poder de legislar é poder típico do poder legislativo. Então, não cabe ao presidente exceder a regulamentação de uma lei, tá bom? Agora a gente vai ver o que é o Conselho da República e o Conselho da Defesa Nacional, tá? O Conselho da República é um conselho que tá lá para ajudar o presidente da República em diversos temas. Então, temas gerais, o presidente da República quer
fazer uma, sei lá, vamos aumentar os impostos. Ah, vou discutir com o Conselho da República. O Conselho da República tem os seus membros natos e tem vários membros. Então ele pode chamar empresários, em geral tem bastante gente de influência no âmbito empresarial, chefes de sindicato, enfim, pessoas da sociedade civil e os membros natos. Essas pessoas vão ajudar, vão aconselhar. Ah, não faça assim, faça assado, enfim. O Conselho da República é para temas gerais, tá? Já o Conselho de Defesa Nacional, ele é um órgão de consulta em relação a temas relacionados com soberania nacional e defesa do Estado Democrático. Então, por exemplo, tem uma invasão, uma guerra, então vai ser o Conselho de Defesa Nacional que vai discutir esse assunto, tá bom? Então, tem o Conselho da República é temas gerais e o Conselho de Defesa Nacional é temas de soberania e Estado Democrático, tá bom? A gente vai ver os membros natos do Conselho da República, pode haver mais, tá? Ou seja, pode haver mais, ou seja, esses 6 cidadãos aqui, brasileiros natos, podem fazer parte de qualquer tipo da sociedade civil, a gente vai ver agora, tá? Ó. Então, os membros natos do Conselho são o vice-presidente, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado Federal, os líderes e da maioria e da minoria da Câmara e do Senado. Então, a minoria e a maioria vai participar do Conselho da República, o ministro da Justiça, e 6 cidadãos brasileiros natos com mais de 35 anos, tá? Sendo 2 nomeados pelo presidente, 2 eleitos pelo Senado e 2 eleitos pela Câmara dos Deputados, todos com membros de 3 anos. Ou seja, desde que o sujeito seja brasileiro nato e maior de 35 anos, ele pode ser indicado pelo presidente, então 2 vão ser indicados pelo presidente, 2 vão ser eleitos pelo Senado e 2 vão ser eleitos pela Câmara. Mas essas pessoas, essas 6 pessoas, podem ser qualquer coisa. Então, em geral, os membros do Conselho da República são, por exemplo, o da Gerdau, o presidente da Gerdau, o dono da empresa Gerdau, que é uma empresa que faz coisas de ferro, enfim, extração de ferro, coisas com ferro, ele faz parte do Conselho da República, tá? Então, ele foi indicado pelo presidente ou ele foi eleito, tanto pelo Senado ou pela Câmara. Mas ele pode ser qualquer coisa, ele pode ser membro do sindicato, ele pode ser professor, ele pode ser qualquer coisa, desde que ele seja maior que 35 anos e seja brasileiro nato, tá? E seja eleito ou seja indicado, enfim, tá bom? Então, além desses membros natos, tem esses 6 brasileiros natos, tá? O Conselho da República vai se pronunciar obrigatoriamente, ele vai discutir diversos fatos, mas ele tem que se pronunciar obrigatoriamente em algumas situações, tá? Então, ele vai se pronunciar nessas situações de intervenção federal, estado de defesa, estado de sítio, questões relevantes para instituições, estabilidade das instituições democráticas, e o presidente da República poderá convocar esses conselhos. Além do conselho, ele vai poder chamar outros ministros. Então, por exemplo, o conselho ele vai se reunir com o conselho diariamente, ou sei lá, semanalmente, enfim, quando ele quiser. O conselho vai ter que se pronunciar em algumas situações, então ele é obrigatório se pronunciar em algumas. Ele vai ter que se pronunciar obrigatoriamente nessas situações e, às vezes, ele pode querer chamar outra coisa. Então, por exemplo, eu sou presidente, eu quero me discutir com o Conselho da República sobre educação. Eu quero reformular completamente a educação do Brasil, tá? A educação pública no Brasil. O Conselho da República vai ter que se manifestar, vai discutir a respeito disso e eu posso chamar o ministro da Educação para vir para o Conselho da República para discutir com a gente. Como o ministro da Educação não faz parte do Conselho da República, eu posso chamá-lo. Então, essa regra da Constituição diz isso. O presidente poderá convocar ministro do Estado para participar da reunião do Conselho, quando constar da pauta a questão relacionada com o Ministério. Então, eu quero reformular completamente a educação no Brasil. Então, eu vou chamar o ministro da Educação, porque ele não está no Conselho da República como membro nato, mas faz parte do ministério dele. Então, eu acho interessante o ministro da Educação também discutir com a gente aqui no Conselho da República, tá? É basicamente isso que ele diz. E vai ter uma lei que vai regulamentar a organização e o funcionamento do Conselho da República. É isso que a gente vai ter que falar. Então, o Conselho da República, lembre que ele é para temas gerais,
ele vai ter a obrigação de se pronunciar em determinados fatos, que é isso aqui. Ele não tem uma vinculação, ou seja, o que o Conselho da República diz não tem que ser seguido pelo presidente, ele pode seguir contrariamente, mas ele tem que se pronunciar nessas questões de intervenção federal, estado de sítio, estado de defesa, e questões relevantes para a estabilidade da instituição. Tirando isso, o Conselho pode se reunir, mas não precisa obrigatoriamente se pronunciar a respeito disso, tá? Olha, criação e atribuições do Conselho do Governo em conformidade com a Constituição Federal. Inconstitucionalidade da inclusão do Procurador-Geral da República, Procurador-Geral de Justiça, dos presidentes tribunais de Justiça e Contas na composição do Conselho do Governo. Então, a gente pode ver que tem uma simetria. Pode haver Conselho de Governo nos governos, mas é inconstitucional você obrigar outras pessoas que não estejam na Constituição Federal para fazer parte do Conselho do Governo, tá bom? Basicamente, isso que o Supremo Tribunal Federal acha a respeito disso. Agora a gente vai ver sobre os membros do Conselho de Defesa Nacional, que fazem parte sobre soberania e integridade, tá? Então, ele vai falar mais sobre guerra, essas coisas assim, tá? Ó, o vice-presidente, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro da Justiça, o ministro de Estado de Defesa, o ministro das Relações Exteriores, o ministro do Planejamento e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Pode observar que até aqui, ó, ele repete. Então, esses membros aqui, o vice, o presidente da Câmara dos Deputados do Senado, o ministro da Justiça, ele vai estar tanto no Conselho da República quanto no Conselho de Defesa Nacional. Os outros que vão adicionar. Ou como o Conselho de Defesa Nacional, ele diz respeito à soberania e à integridade do Estado, os outros membros não vão ser eleitos, eles vão ser o ministro do Estado de Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento e comandantes da Marinha e do Exército e da Aeronáutica. E esses outros que na República são eleitos, porque é uma coisa mais geral, de diversos assuntos, tá? O Conselho de Defesa Nacional compete a ele, tá? Vamos lá. Compete a ele opinar nas hipóteses de declaração de guerra, sei lá, celebração de paz, sobre decretação de estado de defesa, de sítio e intervenção federal, ou seja, quando houver decretação de estado de defesa, sítio e intervenção federal, vai ter a reunião do Conselho da República e Conselho de Defesa Nacional, vai ter a reunião dos dois, tá? Propor critérios de constituição de utilização de áreas indispensáveis à segurança do território nacional, opinar sobre o seu efetivo uso, especialmente na faixa de fronteira relacionada à preservação e exploração dos recursos naturais de qualquer tipo. Pré-sal, por exemplo. O pré-sal, ele tá numa faixa de fronteira ou ali da faixa do litoral, e ele diz respeito à exploração de recursos naturais de qualquer tipo. Então, quando for um tratado pré-sal, com certeza houve uma reunião do Conselho de Defesa Nacional, porque o pré-sal tá ali na faixa de fronteira e é uma exploração de recursos naturais, tá? Então, teve, por exemplo, o pré-sal teve uma reunião do Conselho de Defesa Nacional. E o Conselho também vai ter que estudar, propor, acompanhar desenvolvimento de iniciativas necessárias a garantir independência nacional e defesa do Estado democrático. Por exemplo, vamos fazer fronteira lá, uma defesa de fronteira mais robusta na Amazônia. Vamos fazer o Conselho de Defesa Nacional é responsável por falar sobre isso, tá? E também a lei regulamentará a organização e funcionamento do Conselho de Defesa Nacional. Então, tanto o Conselho da República quanto do Conselho de Defesa Nacional vai ter que também ser tratado sobre lei, tá bom? Agora a gente vai falar sobre a responsabilidade do Presidente da República. Quando que o Presidente da República vai ser responsabilizado, tá? Há dois tipos de responsabilidade do Presidente da República. Uma responsabilidade por crimes de responsabilidade, por crimes que são feitos do presidente mesmo, no cargo do presidente, e crimes comuns, tá? Então a gente tem divisão de crimes comuns e crimes de responsabilidade, tá? Os crimes de responsabilidade são obrigatórios de edição pela União, tá? Então só a União, só o Congresso Nacional é capaz de legislar a respeito dos crimes de responsabilidade, tá? Então quais que são os crimes de responsabilidade? São esses aqui: atos que atentem contra a Constituição, especialmente sobre existência da União, livre exercício dos poderes, então legislativo, poder judiciário, poder Ministério Público,
exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, segurança interna, probidade da administração, lei orçamentária e cumprimento das leis e das decisões judiciais. O impeachment da presidente Dilma Rousseff foi da lei orçamentária, tá? Ela atentou contra a Constituição, contra a lei orçamentária, porque de acordo com o impeachment ela editou decretos que não foram não passaram pelo Congresso Nacional e violou a lei orçamentária. Foi basicamente isso que aconteceu. O crime de responsabilidade da presidente Dilma Rousseff, tá? E o presidente Collor foi da probidade da administração, tá? É isso. Como que vai funcionar o trâmite do impeachment e do crime de crime comum? Então a gente vai ter dois trâmites diferentes, tá? O crime de responsabilidade, ele tem um trâmite diferente. O crime de responsabilidade é o impeachment. Crime comum é outro trâmite. A gente vai ver primeiro o crime comum, tá? Crime comum é o crime comum, qualquer crime, corrupção passiva, entendeu? É todos os crimes que não são esses aqui. O crime do Código Penal é crime comum, tá? Vamos lá. O pedido o que eu coloquei errado, não é impeachment. É crime comum. É uma denúncia, tá? O crime comum vai ser feito na Câmara dos Deputados. Então, o Procurador-Geral da República, que é o Ministério Público, vai denunciar o presidente da República por crime comum. Essa denúncia vai ser aceita na Câmara dos Deputados. E, uma vez, ele tem que ser aceito por 2/3, tá? Aí, ao invés de ser como impeachment, né, ele vai ser julgado pelo STF. Simplesmente porque é um crime comum. E vai ser a partir do momento que é recebida essa queixa por 2/3, o presidente vai ser afastado por até 180 dias, tá bom? Observe agora o impeachment para você ver como que é diferente. O impeachment, o impedimento, ele é aceito na Câmara dos Deputados também. Só que o que acontece? Os deputados vão aceitar por 2/3, só que essa denúncia vai ser enviada para o Senado, e o Senado que vai julgar o presidente por crime de responsabilidade. Então, diferente dos crimes comuns, que são julgados pelo Supremo Tribunal Federal, os crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado. E o presidente do Supremo Tribunal Federal vai para o Senado, vai ajudar lá na discussão, vai no julgamento, só nos termos jurídicos. Quem que vai julgar mesmo vão ser os senadores, tá? Sob a presidência do Supremo Tribunal Federal. Então o presidente do Supremo vai falar, olha, cabe recurso aqui, não cabe recurso, faça assim, não faça assado, vamos discutir esse assunto, não vamos discutir esse assunto. É basicamente um juiz ali. Mas quem vai julgar vai ser os senadores, tá? E a partir da instalação no Senado, o presidente vai ser afastado também por 180 dias, tá bom? Aí, se não houver o julgamento tanto no STF por crimes comuns, tanto no Senado por crimes de responsabilidade em 180 dias, o processo continua, mas o presidente volta ao cargo de presidente, tá? Preste bem atenção, nos concursos públicos, eles colocam que se em 180 dias não for julgado, o processo é arquivado e o presidente volta. Não, o presidente volta ao cargo 180 dias depois, mas o processo continua andando, tá bom? É isso que vai acontecer. Vamos voltar aqui, ó. Nos casos de infração comum, de crimes comuns, enquanto não sobrevier sentença condenatória nas infrações comuns, o presidente não será sujeito à prisão. Então, ele pode ser afastado por 180 dias. Mas ele não pode ser preso, tá bom? No impeachment ele nunca vai ser preso, mas nos crimes comuns, por exemplo, ele não vai ser afastado enquanto não houver sentença condenatória, tá bom? Ele é afastado em 180 dias, mas ele vai ser preso só quando tiver sentença condenatória, tá bom? E o presidente da República, na vigência do mandato, ele não pode ser responsabilizado por atos estranhos às suas funções, ou seja, a presidente Dilma Rousseff, enquanto ela estava no seu mandato, muitas pessoas acusavam ela de ser omissiva, por ter sido omissiva em relação aos crimes cometidos na Petrobras, quando ela era diretora da Petrobras. Quando ela era diretora do conselho da Petrobras, foi uma coisa antes do mandato dela. Então, ela não poderia ser responsabilizada, ela não poderia ser punida por um ato estranho ao mandato. Então, enquanto ela estivesse em presidente da República, ela não poderia ser responsabilizada por atos de quando ela
fez estava na diretoria da Petrobras. É basicamente isso, tá? Então, quando o presidente estiver presidente da República, ele não pode ser responsabilizado por nada estranho quando ele fez fora do exercício do mandato. Agora, olha a diferença. A presidente da República, Dilma Rousseff, ela não poderia ser responsabilizada por atos quando ela estava na diretoria da Petrobras, certo? Porque foi antes que ela virasse presidente da República. Agora, o presidente Temer, ele foi acusado de corrupção passiva enquanto ele estava no mandato da presidência da República. Corrupção passiva é um crime comum, não está listado como crime de responsabilidade. Nesse caso, ele pode ser responsabilizado. Por quê? Porque ele cometeu corrupção passiva, ou em tese cometeu corrupção passiva, enquanto ele estava no mandato. Então, ele pode ser responsabilizado por crimes comuns quando ele cometeu esses crimes quando ele estava no mandato. Ele só não pode ser responsabilizado por crimes comuns quando ele cometeu isso antes do mandato. Entendeu? Então, quando ele cometeu um crime comum fora do mandato, ele não pode ser responsabilizado quando ele for presidente. Mas quando ele cometeu um crime comum no mandato normal, ele vai ser responsabilizado, pode ser responsabilizado durante o mandato. Beleza? Então, a gente já viu o trâmite. Ambos os casos, como eu falei, ele vai ser afastado por 180 dias. Caso o processo demore mais que 180 dias, ele volta e o processo continua tramitando. Tá bom? Então é isso, a gente viu o processo de impedimento e o processo de crimes comuns, tá? Preste bem atenção que o processo de impedimento ele é julgado pelo Senado e o crime comum é pelo Supremo Tribunal Federal. Em ambos os casos, a Câmara dos Deputados tem que aceitar a denúncia, tá? Então, tanto as Câmaras dos Deputados têm que aceitar a denúncia de impeachment, como a Câmara dos Deputados tem que aceitar a denúncia por crime comum. O presidente não pode ser denunciado por crime comum fora do exercício do mandato. Então, se o presidente fez um crime comum responsabilizado fez um crime comum antes do mandato, ele não pode ser responsabilizado durante o mandato. Depois o mandato pode, tá? Vai suspender a prescrição durante o mandato. Se ele cometeu um crime comum durante o mandato, ele pode ser responsabilizado durante o mandato, tá bom? Então lembre do caso da Dilma Rousseff, que ela não poderia ser responsabilizada durante o mandato pelos atos que ela fez na diretoria da Petrobras. Mas o presidente Temer, caso ele tenha feito corrupção passiva durante o mandato, ele pode ser responsabilizado durante o mandato, tá? A diferença é que o Procurador-Geral da República vai denunciar e quem vai julgar o crime comum vai ser o Supremo Tribunal Federal e o impeachment vai ser julgado pelo Senado Federal sob a presidência do Supremo Tribunal Federal, tá? Então, quem vota é o Senado. No crime comum, quem vota é o Supremo Tribunal Federal, tá bom? Eu espero que você tenha entendido. É uma matéria que parece difícil, mas não é. O impeachment não é difícil, tá? Então, lembre bastante disso. Lembre que ele vai ser afastado nos dois casos por 180 dias. Caso passe 180 dias e não acabe o processo, ele volta e o processo continua seguindo normalmente, tá bom? Muito obrigada. Espero que você tenha entendido. E até mais.